Sauda a todos a paz do Senhor. Convido você a louvar conosco, a engrandecer o nome do Senhor nesta noite, aí na sua casa, para manifestar a presença de Deus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que seu amor é pra
Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Vão acontecer aqui. Vão acontecer aqui. Graças e paz, mais uma vez é motivo de grande alegria estarmos juntos, glorificando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor, embora online, mas unidos no propósito. Quero agradecer a Deus pela tua vida, que você seja grandemente abençoado pelo Senhor neste momento,
E seguindo aí com o nosso revisão, hoje nós vamos para o revisão número 5. Estaremos trabalhando a temática da perseverança, né? A temática que nós trabalhamos no mês de maio. Eu gostaria que você anotasse esses textos, né, para a meditação. O Salmo de número 40, versos do 1 ao 11, Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 4, Hebreus capítulo 12 e Romanos capítulo 12. Esse texto já foi sugerido no outro revisão, em que tratamos o tema da unidade, né, justamente para que vocês percebam, né, a consonância entre as temáticas, e elas vão se encontrando, né, ao longo aí da caminhada e dando sentido, né, à palavra para o cumprimento. Então, a temática da perseverança foi a que nós ministramos no mês de maio, né, foi um mês bastante significativo para nós cristãos. No mês de maio comemoramos o Dia das Mães, comemoramos também no dia 24 a experiência do coração aquecido de John Wesley. Também foi o domingo de Pentecoste, né, um marco para o início da caminhada, né, da missão da igreja em evangelizar as nações. Então, este mês também iniciamos as transmissões dos cultos online, né, o que significa que podemos revisar as ministrações. É só você visitar o nosso canal no YouTube, né, lá estarão as ministrações todas do mês de maio, tanto de domingo como de quarta-feira, né, para você ali fazer o revisão, porque as anteriores eu fiz a partir das anotações, né, que eu tinha das ministrações, mas agora você mesmo pode estar revisitando essas ministrações no nosso canal do YouTube. E para que tenhamos, né, a pesca maravilhosa, esse mês de novembro nós estamos trabalhando a temática lançando as redes. Então podemos perceber que a perseverança, ela é tema fundamental para que nós possamos ter a pesca maravilhosa. Então, sobre a perseverança, eu quero tratar em dois aspectos, né? A diferença entre a perseverança e a teimosia, e a perseverança em meio às crises. Perseverança é a qualidade daquele que não desiste com facilidade, é persistente, espera com confiança, sem desanimar. Característica ou peculiaridade de quem persevera, insiste e não desiste de uma coisa específica, pertinária, constante, como capacidade de transformar sonhos em realizações, vencendo o tempo, as contrariedades e as limitações. Paciência e perseverança têm como efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos subirem. É uma frase de John Quincy Adams. Então vamos lá. Primeiro vamos trabalhar a perseverança versus teimosia. Quando olhamos no dicionário, as duas palavras elas têm significado muito parecido. Mas será que realmente nós sabemos a diferença entre uma e outra? Então, perseverança ou persistência é o ato de perseverar. É uma pessoa que é constante, mantém-se firme, contínua, permanece. A teimosia também. Ela é um ato de perseverar, mas só que ela é obstinada. Ela tem como base, ela tem como um dos fundamentos, né, a birra, a insistência. Ela chega ao ponto, né, de romper com a razão, é um querer sem medida. Então, teimoso no dicionário significa aquele que insiste e não desiste facilmente, ele é obstinado. Já aquele que persevera, ele carrega o seguinte significado, da continuidade e constância. Então, ser persistente é quando você muda de estratégia, quando os resultados não são bons, mas segue com o propósito rumo a uma evolução diária e constante. Então podemos citar o exemplo da faca. É um instrumento afiado para cortar materiais com resistência menor que a sua. Mesmo sendo mais forte, com o uso constante, a faca ela tende a perder o fio e precisa ser afiada novamente. Agora imagine se esta mesma faca, sendo utilizada constantemente, já não corta com eficiência e o operador continua tentando cortar a si mesmo. O trabalho ele não será efetivo, o resultado insatisfatório, né, gerando inclusive desgaste para o operador. E para continuar exercendo a sua função com eficácia e por longo tempo, ajustes precisam ser feitos, não para mudar, e sim para restaurar a sua funcionalidade.
Então, essa capacidade de perceber a necessidade de ajustar-se faz essa diferença entre o persistente e o teimoso. Os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. Uma fala de Samuel Johnson. Então, perseverança, ele é a característica daquele que é maduro. Ele sabe esperar com paciência, sabe interpretar o meio e suas possibilidades e encontrar novos caminhos para continuar a jornada em rumo ao propósito. Então ele está aberto ao diálogo, se permite aderir a um conselho visando o bem comum, não somente o que é seu. Já o teimoso, ele tem como característica a imaturidade, quer vencer no grito, é intransigente, irreverente, ou seja, o que não tem reverência, não tem respeito, é rebelde, não respeita a autoridade, não tem noção do meio, por isso é egoísta, egocêntrico, ele é hedonista, ele é individualista, ele é precipitado. A precipitação é a qualidade dos incautos, né, dos distraídos, aí na linguagem mais atual, que os jovens falam, né, a pessoa sem noção. E sobre isso nós falamos no Revisão da Esperança, em que aquele que não sabe esperar, ele acaba colhendo, né, o fruto amargo, né, o fruto antes do tempo, ou pior, acaba não colhendo. Então, segundo a palavra de Deus, essas pessoas, né, os teimosos, eles não receberão, porque a teimosia ela é espera inútil. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar, fazer guerras, não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. É o texto que está em Tiago capítulo 4, versos 2 e 3. Então, perseverar é saber esperar, é saber o que se espera, de quem se espera e para o que se espera, a fim de que a vontade de Deus ela seja plena em nós e nós sejamos em nada débeis, ou seja, que nada nos falte. Sejamos plenos segundo a imagem de Deus que nos criou para andarmos em justiça, verdade e amor. Em Romanos capítulo 12, versos 11 ao 13, diz assim: Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Então, o nosso maior desafio ou propósito de perseverança é de permanecermos em Deus, mesmo e principalmente em situações adversas. As adversidades podem alterar a caminhada, mas nunca o propósito. Exemplo disso, a caminhada do povo de Deus no deserto. Uma jornada que, em princípio, duraria entre 3 e 5 meses, foi uma jornada que durou 40 anos. Mas mesmo assim, a promessa do povo herdar a terra, ele se cumpriu. E com isso nós abrimos o segundo ponto, né, de discussão do nosso tema hoje, que é também a perseverança em meio à crise. A nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmos-nos sempre depois de uma queda. É uma frase de Oliver Goldsmith. Ouvi uma expressão, entendo que ela é verdadeira. A pessoa de sucesso, ela é a fracassada que nunca desiste. Então é um grande engano acharmos que, estando em Deus, nos tornamos pessoas imunes ao sofrimento. Sim, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, mas ao nosso pecado. Mas também temos de lembrar que estamos inseridos em um mundo que é um ambiente de conflito, dor, sofrimento. Assim estamos sujeitos ao sofrimento justamente porque esse mundo torna-se um lugar inóspito, inadequado, hostil, avesso à vontade de Deus. Ainda assim, este mundo também se apresenta como lugar para sermos aperfeiçoados, a fim de que recebamos o galardão celestial, a saber, a vida eterna que o Senhor ele nos prometeu. Então podemos ver o mundo também como um lugar de oportunidade para exercermos a perseverança.
sabemos aguardar com paciência o cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas. Então, a crise, o que é? Ela é o estabelecimento de uma instabilidade, uma desarmonia, ou seja, ele é um indicador para a mudança. Então, dependendo de como ela é interpretada, a crise ela pode se apresentar como uma provocadora de mudança para assertividade, ou para confirmar um estado de nulidade. Uma pessoa assertiva é alguém que, mesmo diante das diversidades do erro, busca o aprendizado para fazer diferente e assim seguir firme em seu propósito. Vê, avalia e age sempre visando o alvo. Já a nulidade é característica do indivíduo que não consegue encarar os desafios da vida e se priva de ser protagonista de sua história. Fica esperando que alguém faça por ela o que é de sua responsabilidade fazer. Espera que o exterior mude para que possa envolver-se novamente com uma história. Seria mais ou menos como um figurante. Apesar de aparecer na cena, não tem vez nem voz, são como sombras. Ou quando não, esse tipo de pessoa mergulha num leito de depressão e morte, que são os chamados potencialmente suicidas. Diz a palavra do Senhor em Isaías 40, do 28 ao 31. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam, os que perseveram no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40, do 28 ao 31. Então, irmãos e irmãs, para o desfecho dessa ministração, entendemos que para termos a pesca maravilhosa, é necessário que nós sejamos perseverantes, não desistirmos caso não tenhamos êxito na pesca, mas voltarmos às águas e lançarmos a rede novamente. Só assim que os peixes virão, se não desanimarmos em lançar as redes. Então, meu irmão, minha irmã, que essa palavra de hoje ela seja para ti encorajadora, desafiadora, em vista do que o Senhor ele tem preparado para nós, mas nós só alcançaremos se nós não desistirmos. Assim como foi no encontro de Jesus com Pedro, em que Pedro estava já à beira da praia lavando as redes, Jesus entra no barco e pede para que ele se lance ao mar alto e jogue as redes. Então Pedro ele foi obediente, à voz do Senhor, e Pedro lançou as redes. E só por isso, porque ele lançou as redes, ele não se permitiu ser entregue à frustração, ele foi obediente, ele foi maduro, ouviu e acatou o conselho do Senhor e se lançou novamente nas águas. E assim ele pôde ter a pesca maravilhosa. E a aplicação prática dessa ministração para as nossas vidas é se nós temos diante de Deus um propósito, ou melhor, o Senhor ele tem um propósito diante de nós e cabe a nós aderirmos ao propósito do Senhor, que nós temos falado constantemente. Qual é esse propósito? Que tenhamos vida eterna no seu nome. O Senhor ele já preparou lugar, já preparou morada. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos permanecer firmes nele, a fim de que possamos herdar a promessa. Para isso, nós temos que suportar as aflições, sim, mas mesmo as aflições, elas se transformam em grandes oportunidades para que nós possamos nos fortalecer, possamos nos aperfeiçoar e assim não somente suportarmos as aflições, mas vencermos cada uma delas. Essa é uma característica daquele que é resiliente. Também nós já trabalhamos essa temática na nossa caminhada e no revisão nós vamos tratar novamente dela, em nós suportarmos as angústias, as adversidades, vendo que elas são oportunidades para que nós sejamos aperfeiçoados no Senhor.
Por isso, meu irmão e minha irmã, guarde firme essa palavra no seu coração, né? Não desista, porque o propósito de Deus na sua vida, ele é firme. Mas se você desanimar, se você abandonar o barco, né, como Pedro, você não vai ter a pesca maravilhosa. Mas se você perseverar no Senhor, for obediente e se lançar no mar, certamente você vai ter a pesca maravilhosa. O ministério que o Senhor confiou na sua vida, então seja perseverante, né? Se é intercessor, continue intercedendo, né? com coragem, com ousadia. Se é ser adorador, meu irmão e minha irmã, continue adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Não importa a situação, a circunstância, se você é profeta, continue ministrando a palavra do Senhor, queiram os homens ouvirem ou não, mas o que importa é que você está sendo fiel. Por isso que nós não sejamos levados, né, pelas situações ou circunstâncias que muitas vezes se apresentam adversas, mas que sejamos levados pelo propósito, sejamos conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. Embora muitas vezes nós precisemos alterar a rota de caminhada, mas sabemos que o propósito, ele é eterno. O propósito, ele não muda. O propósito do Senhor é firme nas nossas vidas. Por isso, meu irmão e minha irmã, agarre aí a sua rede com coragem, né? E lance-se ao mar e jogue a rede para que você tenha êxito na pesca. Em nome do Senhor Jesus, tome essa palavra como uma grande motivadora para que você, ao final desse tempo, quando entrarmos na temática puxando as redes, você possa se apresentar diante do Senhor com um testemunho fiel do Deus que operou na sua vida, porque você perseverou em oração. Você não se permitiu desistir diante das contrariedades, diante das frustrações que muitas vezes as coisas não acontecerem do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer. Mas saiba que o propósito do Senhor, ele é firme. E o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se engane. Então, por isso que nós podemos confiar na sua palavra, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela rica oportunidade que temos mais uma vez de nos achegarmos diante de ti. E ouvimos, Deus, uma palavra que vem nos encorajar para que nós permaneçamos firmes, Senhor, no propósito, a fim de que possamos ter a pesca maravilhosa. E hoje, Pai, essa palavra, a perseverança, ela seja para nós, Senhor Deus, um encorajador, para que diante das dificuldades, das adversidades, diante das frustrações, nós, Senhor Deus, não guardemos as redes, mas que nós, Pai, sob a Tua palavra, voltemos para o mar alto e lancemos as redes novamente, porque só assim nós teremos a pesca maravilhosa. Que neste momento, Pai, todo irmão, toda irmã que está desanimado, está cansado, está frustrado, entristecido, depressivo, desencorajado, em nome do Senhor Jesus, que eles possam, Pai, sob a autoridade que o Senhor nos confiou, de levantarem, Pai, levantarem do seu leito, Senhor, levantarem, Senhor Deus, da sua estagnação, levantarem, Senhor Deus, da sua inércia, levantarem, Senhor Deus, diante da sua desmotivação e tomarem novamente o curso, Pai, da sua história, para que eles, Deus, não sejam apenas não sejam, Senhor Deus, apenas figurantes, mas protagonistas, atores principais das suas histórias, Senhor. Não se permitindo, Pai, serem levados por este mundo tenebroso, mas sim, Senhor Deus, poderem, Pai, enredar os seus próprios papéis, desenhar, Senhor Deus, a sua própria história, a fim de que possam, Deus, ter êxito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que esses homens e mulheres se levantem com coragem, se levantem com ousadia. Sim, Deus, com temor e tremor, mas na Tua presença, Senhor, debaixo, Senhor Deus, da Tua autoridade, sempre, Pai, sensíveis à Tua voz, para que nós não sejamos como os incautos, como distraídos, Pai, e inconsequentes, mas que nós sejamos homens e mulheres maduros, Senhor Deus, sensíveis à Tua voz, indo, Pai, quando entendermos que temos que ir, mas também, Pai, pararmos, fazermos a avaliação e os ajustes necessários para que nós possamos retomar a caminhada com confiança, rumo, Pai, ao alvo da soberana vocação que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Deus, por este momento que o Senhor nos permite de relembrarmos aquilo que o Senhor já ministrou nos nossos corações. E hoje, Pai, em consonância com
a temática, Senhor, lançando as redes, e que possamos fazê-lo, Senhor, com perseverança. Sermos perseverantes em tudo aquilo, Pai, que o Senhor confiou diante de nós. Não, Senhor Deus, de nós mesmos, para que nós não sejamos teimosos e queremos a todo custo que a nossa vontade prevaleça, mas que nós, Pai, estejamos submissos à Tua vontade, a fim de que, Senhor Deus, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra nas nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós assim te agradecemos, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre ti, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe e sigamos com coragem e perseverança. Ao fim deste tempo, termos a pesca maravilhosa e colhemos testemunhos de que perseveramos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa noite.